Oi gente, eu sou a Nájima, sou membro da Casa de Juventude Comunidade Católica há 4 anos. Esse ano estou como aspirante 4 e estou também como formadora de Crisma. E me pediram para falar um pouco para vocês sobre a vocação leiga / catequista na igreja e falar também sobre como eu vivo essa vocação dentro da comunidade, como é esse meu chamado dentro da comunidade. Então assim, o nosso primeiro chamado, ele é o chamado vida cristã, que é o que nos impulsiona à santidade. No mês de agosto, a gente celebra o mês das vocações, então a cada domingo a gente lembra uma vocação específica. Neste quarto domingo, a gente lembra a vocação dos leigos e a gente tem uma data especial, que é o chamado Dia do Catequista, que é uma missão muito importante, é uma função muito importante que a gente tem dentro da igreja, certo? O que é o leigo, então? O leigo, do latim laicus, ele é um membro do povo, parte do povo. Vou ler um trechinho de um documento da igreja para vocês, que explica um pouquinho melhor. A Constituição Dogmática Lumen Gentium diz que os leigos são todos os cristãos que não são membros da Sagrada Ordem ou do Estado religioso reconhecido pela Igreja. Então, os leigos, eles são aqueles fiéis batizados, que são a maioria no mundo, e que tem como campo de trabalho justamente o mundo, a gente pode dizer assim. Então, o nosso meio de atuação realmente é o mundo, é ir a lugares em que outras vocações não conseguem chegar. Okay? A questão do leigo é algo comentado desde sempre, né? A Bíblia, ela traz algumas passagens pra gente que falam muito sobre os leigos. E nela, o mistério dos leigos é representado como se fosse a vinha. Então acompanhe aqui comigo um trecho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Não sei se vocês notaram, mas é muito claro aqui ele falando sobre os fiéis leigos, que eles não são só parte da videira, eles são a videira também, né? Então, é isso que nós somos, nós herdamos de Deus, o reino de Deus, e a nossa missão aqui é fazer esse reino frutífero. E Deus foi tão bom e misericordioso com a gente que Ele não foi embora e deixou a gente aqui assim, sem nada, né? Ele deixou o seu Santo Espírito, o Espírito Santo, para nos guiar nessa caminhada. E é esse Espírito que a gente recebe no nosso batismo e que depois de um tempo é confirmado na confirmação ou crisma. Então, esse sinal que a gente recebe no batismo e depois é confirmado, nos torna pessoas com direito e obrigação de levar a palavra de Deus aonde quer que a gente vá, levando essa palavra de salvação, né, a todos os lugares, de modo que essa palavra se torne conhecida e defendida. Há algum tempo atrás, quando houve o Concílio Vaticano II, né, na década de 60, eles já falavam dessa missão dos leigos
E eles ressaltavam, né, que era pra gente realmente assumir essa nossa função dentro da igreja e ir na frente, e evangelizar. Depois, com o pontificado até então na época, né, do Papa João Paulo II, ele também falava muito sobre os leigos e essa missão dos leigos na igreja. E ele dizia que era necessária uma nova evangelização, né, que a gente conseguisse encontrar novos métodos de evangelizar para que realmente a nossa fé fosse renovada, para que desse um gás na nossa fé e que a gente conseguisse atingir aquelas pessoas que estavam mais afastadas e trazer de volta para dentro da igreja. E foi também no pontificado de João Paulo II que foi aprovado o Catecismo da Igreja Católica, que, gente, sério, eu acredito que seja um documento que todo cristão deveria ler para ser um cristão melhor. Ele respondeu muitas perguntas que eu tinha, é baseado nas Sagradas Escrituras, na tradição apostólica, no magistério da igreja, e tem muitas informações referentes à nossa igreja, à nossa doutrina, à nossa fé, então só por aí vocês tiram a importância do catecismo pra gente, né? E aí, vocês devem ter notado que eu citei alguns documentos, alguns livros, mostrei alguns também, inclusive a Bíblia, porque eu acredito que todas essas leituras nos ajudam a ser cristãos melhores e, consequentemente, pessoas melhores. Então, adentrando um pouco na minha missão desse ano, que é ser formadora de Crisma, posso dizer a vocês que é uma função muito bonita, muito gratificante, mas que também não é muito fácil. Era uma função que eu já queria há algum tempo na comunidade, né? Mas agora que eu estou nela, eu percebi que eu precisava ter outras experiências para eu chegar nessa. Desde que eu assumi compromisso com a comunidade, eu tenho algumas responsabilidades de liderança, então normalmente eu coordenava ou subcoordenava grupos e eu lidava com muitas pessoas. E agora, na Crisma, eu me deparei com uma turma que tinha uma galera de 18 anos para cima, com vivências diferentes, realidades diferentes, personalidades diferentes, dúvidas diferentes, tudo diferente, pessoas diferentes, porque graças a Deus a nossa igreja é muito rica em diversidade, né, de pessoas. E aí eu fiquei, a princípio, um pouco assustada, mas depois eu relaxei porque é isso aí, né, vida de cristão nenhum é fácil. Algumas coisas me ajudaram nessa caminhada, né, o fato de eu ler muitas coisas sobre a igreja, claro, me ajudou bastante, mas uma caminhada não é só feita de leituras. A gente precisa também das vivências, das conversas com outras pessoas. A gente precisa aprender a cair, a se levantar. A gente precisa de oração, de sacramentos. São muitas coisas que fazem um cristão fiel. E foram essas muitas coisas que eu tive na minha caminhada, né? Então, minha caminhada não foi fácil, nem está sendo fácil. É uma caminhada longa, com muitos altos e baixos, onde eu aprendi muita coisa e continuo aprendendo. Mas no lugar que eu estou atualmente, eu estou muito feliz, porque ter todas essas vidas, assim, um pouquinho delas dentro de mim, é uma riqueza muito grande. Eu compartilhar um pouco da minha vida com eles, eles compartilharam um pouco da vida deles comigo. Então é muito bonito, gratificante, é uma riqueza enorme que não tem como mensurar, não tem muito o que se falar também, só sentir e agradecer por tudo. Então eu acredito que Jesus, quando foi, ele não foi e deixou a gente aqui à deriva. Ele deixou o Espírito dele conosco, o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que nos move todos os dias, que nos dá perseverança nessa nossa caminhada, que nos auxilia nesse caminho, que nos auxilia a receber os sacramentos. E eu espero que todos nós consigamos andar sempre pelos caminhos que o Espírito nos levar. E algumas coisas a gente pode fazer nessa nossa caminhada, né?
Por exemplo, a gente precisa aumentar nossa oração, a gente precisa ser mais frequente nos nossos sacramentos. Então, participar das missas, receber a Eucaristia, se confessar, fazer nossas orações em dia, né? Todos os dias. Pedir de joelhos, em pé, enfim, do jeito que for, rezar o nosso terço, adorar o nosso Deus, rindo, chorando ou somente agradecendo, não importa como. A gente precisa estar atuante. Na nossa igreja a gente precisa estar presente. E tudo isso ajuda a gente na nossa caminhada, nos ajuda a ser leigos e cristãos melhores. E se você pensa que ser catequista é só aquele que está lá ensinando alguma coisa sobre Eucaristia ou Crisma, um dos sacramentos, né? Aí que você se engana. Nossa função como leigo é catequizar. Então a gente catequiza dentro de casa, com os nossos amigos, no nosso colégio, no nosso trabalho, na nossa universidade, em qualquer lugar que a gente for, para qualquer pessoa que a gente conhecer. Essa é a nossa missão como leigos. Espero que todos nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, sempre, e que sejamos sempre acompanhados pela luz do Espírito Santo. Cristo ressuscitado, és a nossa alegria.